Tem feridas que não doem mais no corpo, mas ainda sangram na alma. Às vezes você diz que perdoou, mas basta ouvir o nome da pessoa para sentir o estômago embrulhar. O perdão é fácil de pregar, mas difícil de praticar. Porque ele não é um sentimento. É uma decisão que o coração leva tempo para acompanhar. E de verdade, Deus nunca disse que perdoar seria leve. Ele só disse que seria necessário. O perdão não é o prêmio de quem merece, é a libertação de quem perdoa. E talvez seja exatamente por isso que o perdão é o teste mais profundo da fé. Porque ele revela se você confia mais em Deus do que na tua dor. Hoje, Deus quer te mostrar que perdoar não é esquecer o que aconteceu. É escolher não deixar o que aconteceu te prender. O coração humano grita por justiça. Quer que o outro sinta o que fez, que entenda o quanto doeu, que devolva a paz que tirou. Mas o perdão não espera o arrependimento do outro. Ele começa dentro de quem decide obedecer a Deus. E esse é o ponto que mais fere o orgulho. Deus nos pede para liberar o perdão mesmo quando o outro nem reconhece o erro. Isso não é injustiça, é libertação. Porque enquanto você prende alguém na tua mágoa, você se acorrenta junto. E Deus não quer te ver amarrada a um passado que Ele já quer curar. Perdoar não é dizer não doeu. Perdoar é dizer não deixarei essa dor me definir. É colocar nas mãos de Deus o direito de julgar e nas tuas o dever de amar. E sabe o que é mais forte nisso tudo? É que o perdão exige fé, porque ele é a decisão de acreditar que Deus fará justiça melhor do que você faria. A mulher que perdoa não é fraca. Ela é madura o suficiente para entender que carregar rancor é carregar peso, que o Espírito nunca te pediu para levar. Deus não te chamou para ser colecionadora de feridas, mas testemunha de cura, e é por isso que o perdão é um teste, porque ele revela quem realmente governa o teu coração, a dor ou o Espírito Santo. Tem muita gente vivendo com o discurso do perdão, mas com o coração cheio de lembranças mal resolvidas. Diz que perdoou, mas ainda precisa justificar a própria dor toda vez que o assunto volta. Diz que superou, mas ainda sente prazer em ver o outro tropeçar. Isso não é perdão, é um acordo entre a boca e o orgulho. E esse tipo de perdão não cura. Deus não quer apenas que você diga eu perdoo. Ele quer que você seja livre do que aconteceu. Porque o perdão não é só um ato de vontade, é um processo de rendição. E esse processo começa quando você para de alimentar o que te feriu. Quando decide não revisitar a história todo dia, quando entende que o perdão não depende da reação do outro, depende da tua obediência. Tem gente esperando o outro pedir desculpas para poder seguir em frente, mas o Evangelho ensina diferente. Jesus perdoou antes de ser pedido. Perdoou os que zombavam, os que o traíram, os que o crucificaram, porque ele sabia que guardar rancor é um fardo pesado demais para quem foi chamado para carregar a cruz. A mulher que aprende a perdoar de verdade começa a experimentar leveza onde antes só havia dor. Ela deixa de ser prisioneira do que viveu e passa a ser testemunha do que Deus pode restaurar. Porque o perdão verdadeiro não ignora o passado, ele transforma o significado dele. Perdoar é coisa de gente madura, porque o perdão exige algo que o orgulho nunca vai aceitar: a renúncia. A mulher imatura precisa vencer. A mulher curada precisa obedecer. E obedecer, às vezes, é engolir o direito de ter razão, para manter o coração em paz. A mulher que cresce em Deus entende que o perdão não é uma emoção, é uma escolha guiada pelo Espírito. Ela não perdoa porque sente. Ela perdoa porque crê, porque a fé de verdade não se prova no dia da vitória, mas no dia em que o coração precisa amar quem feriu, quem mentiu, quem decepcionou, e ainda assim dizer: eu escolho perdoar, porque sei quem me sustenta. A mulher madura não nega o que passou, mas também não vive em função do passado. Ela carrega marcas, sim, mas são marcas de quem sobreviveu à dor e aprendeu a não se tornar igual a ela. A maturidade espiritual é isso: aprender a deixar Deus ser juiz e você discípula. O perdão não é sinal de fraqueza, é a maior evidência de que o Espírito Santo habita em você
Porque só o Espírito consegue fazer alguém abrir mão da vingança e escolher a paz. E quando essa mulher perdoa, o céu se move. Porque Deus vê que o amor venceu o ego e o coração finalmente está pronto para viver o novo. O perdão não apaga a lembrança, mas tira dela o poder de te paralisar. Porque quando você perdoa, você não diz, tá tudo bem com o que aconteceu. Você diz, eu não vou mais viver presa a isso. E essa decisão muda tudo. Deus não quer que você viva voltando no mesmo lugar da dor, relembrando o que te feriu, tentando entender o que não tem resposta. Ele quer que você solte. Soltar não é desistir, é confiar. Quando você entrega alguém nas mãos de Deus, Ele sabe o que fazer e faz melhor do que você faria. A mulher que aprende a soltar, descobre a leveza de quem não precisa mais controlar o resultado. Ela aprende a andar leve, a dormir em paz, a viver com o coração limpo. Porque o perdão não é apenas libertar o outro, é libertar a si mesma. E às vezes, o que está atrasando o teu milagre não é o inimigo, é o ressentimento guardado dentro do peito. Enquanto você carrega a ofensa, Deus espera o espaço livre para colocar o novo. Então solta. Solta de verdade. Não porque o outro merece, mas porque você precisa respirar de novo. A mulher que perdoa caminha mais leve, fala com mais mansidão e adora com mais verdade. Porque o coração livre de mágoa é o terreno fértil onde Deus planta o recomeço. Antes da gente orar, repete junto comigo algumas verdades que precisam sair da tua boca para curar o que ficou preso no coração. Eu escolho perdoar mesmo que ainda doa. Eu confio que Deus fará justiça melhor do que eu faria. Eu não quero mais carregar o que o Senhor já me mandou soltar. O perdão não me enfraquece, ele me liberta. Eu perdoo porque fui perdoada primeiro. Agora, com o coração mais leve, vamos orar juntas. Senhor, eu coloco diante de Ti as pessoas, as situações e as dores que ainda me ferem, o que eu não consegui esquecer, o que ainda pesa, o que às vezes volta à mente. Eu reconheço que preciso perdoar, mas confesso que, sozinha, eu não consigo. Por isso eu te peço, entra nas áreas que eu ainda fechei, toca nas lembranças que ainda ardem e me ensina a perdoar de verdade, com o Teu amor, e não com a minha força. Tira de mim o desejo de vingança, o prazer de ter razão e o orgulho que me impede de soltar. Eu escolho confiar que o Senhor é justo, que o Senhor vê, que o Senhor sabe. Eu não preciso me justificar. O Senhor é o meu defensor. Lava o meu coração, Senhor. Me limpa do ressentimento e me dá paz para seguir. Eu libero o perdão, mesmo que ainda doa, mesmo que o outro não tenha mudado, porque sei que esse perdão é o que me liberta. Obrigada, Pai, porque o Teu amor é maior do que a minha dor, e porque assim como o Senhor me perdoou, hoje eu escolho perdoar também. Em nome de Jesus, amém. O perdão não é o fim da história, é o começo da liberdade, porque quando você escolhe perdoar, você não muda o passado, mas muda completamente o rumo do futuro. O que antes te paralisava, agora te ensina. O que antes doía, agora amadurece o teu coração. E um coração amadurecido em Deus não precisa mais de revanche, porque já encontrou descanso. Então, se essa palavra falou contigo, compartilha com uma mulher que ainda luta para soltar o que aconteceu. Uma mulher que carrega o peso do porquê e precisa entender que o perdão é o caminho da cura. Que o Senhor te dê coragem para perdoar, sabedoria para discernir e fé para seguir sem olhar para trás. A gente se encontra no próximo vídeo. Vai em paz, vai com o coração leve e que o Espírito Santo te ensine a viver livre. Não porque esquecer foi fácil, mas porque escolher perdoar foi mais poderoso.